Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does he do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise his name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, he was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for his coming. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake you. Because he till he was 100 years old. Talvez estivesse com tudo pronto para o pequenino, então Deus permitiu que ele completasse 100 anos, Turned him and Sarah back to a young woman, young man again, and gave him the baby. transformou ele e Sara em homem e mulher jovens novamente e lhes deu um bebê. There, what a beautiful picture. Now we have before us under consideration. Aí, que bela figura agora temos diante de nós e considerar. Here's the youngster becomes about 16 years old, 17, the very heart of this old man and woman. Aqui está o jovem, completou uns 16, 17 anos, o bem-amado deste velho e desta velha. Lovely, the little fella. Admirável, o rapazinho. Now God speaks to Abraham one night.
Agora, Deus falou com Abraão certa noite. Said, Abraham, take him up there to the mount and offer him up. Kill him. Disse Abraão, leve-o até lá em cima do monte e ofereça-o. Mate-o. And yet God had promised Abraham that through Isaac all the nations of the world would be blessed. E, no entanto, Deus havia prometido a Abraão que, através de Isaac, todas as nações do mundo seriam abençoadas. How is he going now after all these years waiting, believing, and now after all this time has passed, how is the baby... Como fará ele agora, depois de todos esses anos esperando, crendo, e agora, depois que todo esse tempo passou como o bebê? The only hope of God's promise, and God told Abraham to destroy every hope he had again. A única esperança da promessa de Deus, e Deus disse a Abraão para destruir toda a esperança que ele teve novamente. See how God does? Vê como Deus faz. Testing. God permits you sometimes to get a little worse after you're prayed for. Just to test you. Testes. Deus às vezes permite que você fique um pouquinho pior depois que recebe a oração apenas para testá-lo. The testings and trials of faith, but he that endureth. Os testes e provas da fé, porém aquele que perseverar. There he is. Hold on. Take God at his word. Aí está. Segure firme. Tome a Deus na sua palavra. Believe every word of it. Creia em cada palavra dele. No matter what anything else says or does, believe it anyhow. Não importa o que outra pessoa diga ou faça, creia nela de qualquer modo. No matter what the circumstance look like, believe God anyhow. Não importa como se pareçam as circunstâncias, creia em Deus mesmo assim. Then God says, you take the boy and take him up there. Então aí Deus disse, pegue o rapaz e leve-o ali em cima. I'm going to bless all the world with him. Eu vou abençoar todo mundo com ele. You've waited for all these years. Você tem esperado por todos esses anos. Now you're 100 years old, about 116, 18 years old. Agora você está com 100 anos de idade, com cerca de 116, 18 anos de idade. Now I want you to take the little fellow and take him up on the hill there and kill him. Agora eu quero que você tome este pequenino, leve-o até a colina e ali mate-o. My, all seems very strange, unreasonable, that God would ask Abraham to destroy his only son. Que coisa! Oh, pareceu muito estranho e irracional que Deus pedisse a Abraão para destruir seu único filho. But behind it now, we see the picture. He was painting God giving his only son. Mas atrás disto agora vemos o quadro que ele estava pintando. Deus dando seu filho único. Abraham didn't want to tell the mother, of course it would break her heart. Abraão não quis contar para a mãe, naturalmente isso cortaria seu coração. Saddled up some mules and taken a few servants and rode off to the mountain. Selou algumas mulas e pegou alguns servos e se dirigiu à montanha. I just love this part here. Eu gosto demais desta parte aqui. Then he got up to where the mount was, and he said to the servants, Então ele subiu até o monte e ele disse ao servo, you wait here now, while the boy and I go yonder to worship. você espere aqui agora, enquanto eu e o menino vamos além para adorar. And the boy and I will return. E eu e o menino voltaremos. How is he going to return when he's going to kill him? Como ele ia retornar, sendo que ele ia matá-lo? But Abraham knew this, that he had received him in a figure as one from the dead, and God was able to raise him up from the dead. Mas Abraão sabia que ele o havia recebido como figura, como um dentre os mortos, e Deus era capaz de levantá-lo dentre os mortos.
God would make a way of escape some way. How, he didn't know. Deus faria um meio de escape de algum modo. Como? Ele não sabia. God told him take him and kill him, and that was his only thing he had to do. Deus lhe disse para levá-lo e matá-lo, e essa era a única coisa que ele tinha que fazer. You wait here. Você espere aqui. The boy and I will go yonder to worship, and the boy and I will return. O garoto e eu vamos além para adorar, e o garoto e eu voltaremos. Notice. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia, graças a Deus, pelo sangue precioso derramado, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe de volta a Deus. Aleluia. Nós vamos orar nesse instante pelo livro de oração, os nomes aqui escritos neste livro de oração. Nós estamos reunidos hoje aqui sábado, nesse sábado abençoado, para um culto de pregação da palavra de Deus. Já temos cantado, nós sentimos a presença do Senhor Jesus aqui nesta noite. Ele prometeu em sua palavra, onde estivessem 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ele estaria presente. Nós estamos reunidos para mais este culto abençoado esta noite. Nós estamos localizados na rua Professor Mário Celso de Almeida, o Tabernáculo da Fé está localizado nesta rua. Rua Professor Mário Celso de Almeida, número 79, bairro Esplanada Santa Terezinha, bem pertinho aqui do Sesc. Nós temos cultos nas quintas-feiras e nos sábados às 19 horas. Quintas, 19 horas, e hoje, como está acontecendo agora, este abençoado culto de louvor e gratidão ao nosso bom Deus. Nós não viemos aqui para ser vistos por ninguém. Nós não viemos aqui para ter companheirismos uns com os outros, que é muito bom, mas nós viemos aqui para ouvir Deus falar aos nossos corações nesta noite. É isso que nós viemos aqui, é isso que nos interessa. E esse falar com Deus nos encoraja, nos dá força. Oremos nesse instante pelo livro, lembrando das irmãs Dirce e Leonilda, que não puderam estar presentes, justificar as suas ausências. Pedimos que orem, lembre desses nomes. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, a nomes escritos deste livro, com necessidade, Senhor. Ó Deus, precisando de cura, precisando de libertação, precisando, ó Deus, da intervenção de vida em suas vidas. Como é importante, Senhor, nós recebermos as bênçãos do Senhor, mas é mais importante nós recebermos as Tuas bênçãos e nunca distanciar de Ti, Senhor. É tão importante isso, ficarmos ao lado do Senhor, arraigado a Ti, ó Deus, para nunca, Senhor, separar de Ti. Estando contigo, seremos mais do que vencedores, ó Deus. Abençoa os nomes deste livro, ó Deus, cura, liberta, concede graça a cada família, Pai, para vencer os obstáculos desta vida e romper as barreiras, Senhor, para Te adorar, para Te servir nesta era tão escura que nós estamos vivendo. Abençoa a irmã Leonilda, a irmã Dirce, a irmã Aparecida, Senhor, Maria Aparecida, aqueles que não puderam estar presentes nesta noite, ó Deus, abençoe eles em seus lares, ó Deus. Ó Pai, dá alegria na tribulação,
Dá o regozijo em meio às lutas, Senhor, e abençoe cada coração. O decorrer deste culto nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, pedindo a direção do Senhor para nós sermos dirigidos pelo teu Espírito, fazendo a tua vontade, falar aquilo que tu queres que nós falamos, Senhor, e te adorar e agradar o Senhor com nossas maneiras e palavras e atitudes, Pai, no precioso nome, Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia, graças a somente crer, pastor. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Boa noite com Jesus, amados irmãos. Graças a Deus, nós estamos reunidos para mais um culto maravilhoso, culto abençoado. Dedique sua atenção à palavra, reverencie a palavra, e você não será decepcionado. Você receberá a bênção que você veio buscar nesta noite. Você receberá aquilo que você precisa. Não duvide dos conselhos de Deus. Às vezes o conselho de Deus ele é um pouco estranho. Mas, se você confiar no conselho de Deus, você receberá a sua cura, receberá a sua libertação, você será feliz nesta vida e será muito mais feliz no além ainda, na vida que virá, vida eterna com Cristo. Jesus, ele podia curar aquele cego poderia ser curado. Jesus poderia dizer assim para ele: ser curado agora. Poderia ser curado na hora. Deus é poderoso, ele tem poder em si mesmo suficiente para fazer tudo o que ele quer. Mas ele trabalhou para aquele cego receber a sua cura de uma forma diferente. Jesus fez isso. Cuspiu na terra, fez barro com o seu cuspe na terra e colocou nos olhos daquele cego, aquele barro, grudou nos olhos daquele cego
e disse assim para aquele servo: vai lá nos tanques de Siloé e lava os seus olhos. E aquele servo foi dirigido por alguém certamente até o tanque de Siloé. E chegando lá, ele lavou os seus olhos, tirou aquele barro que estava em volta dos seus olhos, que Jesus Cristo, aquele Deus encarnado, colocou em seus olhos. E quando ele lavou os seus olhos, um homem que nunca tinha enxergado em sua vida, ele viu sua face, o reflexo de sua face na água. Ele pôde enxergar. Jesus poderia ter curado ele sem usar o barro, não poderia? Poderia. Mas Jesus disse: vai lá e lava-te no tanque de Siloé. E cuspiu no chão, fez barro e colocou em seus olhos. Mas isto não impediu ele de receber sua cura. Ele não duvidou. Ele creu e foi curado. O general Naamã, que tinha lepra, ele se dirigiu ao profeta de Deus. E o profeta de Deus nem atendeu ele na porta. Mandou o moço, o menino, ajudante dele lá na porta. General, um grande general. O profeta de Deus nem foi conversar com ele. Soou estranho, né? Soou estranho, porque um general, todo mundo se ajoelha aos pés do general. Mas o profeta de Deus nem quis ir vê-lo, nem desejou ir vê-lo, nem desejou conversar com ele. E disse ao moço: vai lá e se dirige a ele, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele será curado. O profeta de Deus poderia mandar, ele questionou ele próprio, ele questionou tantos rios de águas cristalinas, e o profeta de Deus me manda num rio de água barrenta, e não vou lá não, decidiu não ir. Mas o moço do general convenceu ele do caminho. O senhor tem lepra, o senhor tem lepra. Qual a diferença se vai mergulhar numa água cristalina ou se vai mergulhar numa água barrenta? De qualquer forma, o senhor vai ser curado mesmo? Faça esse esforço. E ele aceitou aquela abençoada sugestão do seu ajudante. E foi ali e mergulhou 7 vezes no Jordão, água barrenta. A princípio foi estranho. A princípio soou como se fosse uma afronta para o general, mas ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, uma água barrenta, mas ficou purificado de sua lepra, assim diz a palavra de Deus. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez nós olhamos para os nossos problemas e a solução que nós esperamos, ela é uma solução lógica, da maneira que nós achamos que vai acontecer, da maneira que nós pensamos, mas o nosso Deus, Ele age de forma estranha, muitas vezes aquilo que nós pensamos e esperamos. E quantas experiências nós temos, né? De receber curas, de receber bênçãos, e dizer assim: eu pensava que Deus ia fazer assim, mas Ele não fez do jeito que eu pensava, Ele fez do jeito que Ele quis, e a bênção chegou, pela graça de Deus. É maravilhoso ser abençoado por Deus. E o cristão, ele é igual uma ovelha. O cristão não é um bode não, que vive esperneando. Deus fala e ele vive esperneando: não, isso eu não faço não. O cristão é igual uma ovelha. A ovelha se assenta e deita e deixa o tosqueador tirar toda a lã dela e não reclama. Tira toda a lãzinha dela e não reclama. O cristão é assim, é igual a ovelha. Ele olha ele entra em oração, busca a presença de Deus e fala: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero ser obediente a Ti.
Esse é o cristão verdadeiro, genuíno cristão. Ele obedece à voz de Deus. Jesus disse em sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem, eu as conheço e delas sou conhecido. É bom estarmos na presença de Deus e sermos obedientes a Ele. Não viver obedecendo a Satanás, escravizado por Satanás, mas viver na presença de Deus, obedecendo a Deus em humildade, e Ele nos concede tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós pensamos, Ele ainda dá mais, além ainda daquilo que nós pensamos. Esse é o nosso Deus. Você está contente por estar servindo a Ele? Você está contente por... Você quer dizer o nome dEle? Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer mais forte? Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É maravilhoso. É o nome mais doce pronunciado entre os mortais. Jesus Cristo, nome precioso, do qual você deve receber esse nome no seu batismo. Você deve ser batizado em nome dele. Receber este nome, o nome de Jesus, no seu batismo. O apóstolo Paulo diz que tudo que você fizer, tudo que o cristão faz, por palavras ou por obras, o batismo é uma obra de graça, uma obra. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Este é o apóstolo Paulo. Ele disse: se você é profeta ou espiritual, eu quero que você reconheça que os mandamentos que eu recebi foram diretamente do Senhor. Em Atos 19, você pode ler na sua casa. Quem ouvir esta gravação, você pode ler na sua Bíblia, Atos 19. Paulo rebatiza pessoas que tinham sido batizadas já no batismo de João. Ele as batiza novamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é Bíblia. Isso não é o pensamento de um homem, não é o meu pensamento, mas é as Sagradas Escrituras. A única verdade é a palavra de Deus. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. E Deus e sua palavra é a mesma coisa. Graças a Deus por isso. Nós vamos ler nossa Bíblia, irmãos. Vamos ficar de pé para isto. São Mateus capítulo 7. Capítulo 7 do livro de São Mateus, o versículo 13 e 14. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Onde está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Eu vou repetir o verso 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Podeis assentar. Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Nós vamos meditar um pouco aqui nesta escritura. Estreita é a porta. Estreita é a porta. Nós vamos meditar neste sentido. A porta é estreita. A porta é estreita. Mas vamos meditar de uma forma assim, não achando que a porta larga é o clube, não pensando que a porta larga é os vícios, não pensando que a porta larga é beber cerveja, essas coisas. Não, vamos pensar diferente. Vamos pensar como aconteceu lá no passado, quando Jesus exerceu o ministério dele aqui na terra.
A porta larga eram as religiões. Eram religiões que eram portas largas. Não era o ladrão, não era roubar, não era matar, não era prostituir, que era a porta larga, não. A porta larga eram as religiões. E Jesus se referindo àqueles religiosos, àqueles sacerdotes, grandes homens, eram intocáveis. O avô dele tinha que ser sacerdote para ele ser sacerdote. O bisavô dele, o tataravô dele eram homens de linhagem. Jesus se referiu a eles como aqueles que ficavam na porta, não entravam e não deixavam quem queria entrar. Essa era a porta larga dos dias de Jesus. Quando aquele cego foi curado, eles ficaram atrás daquele cego o tempo inteiro, instigando, interrogando aquele cego: quem que curou você? Eles ficavam na porta e não deixavam as pessoas entrar, barravam as pessoas de conhecer Jesus. Eles ficavam nervosos quando alguém conhecia Jesus, mas esse cego não pôde ser impedido, ele conheceu Jesus. Não conseguiram barrar esse cego de conhecer Jesus. E eles perguntaram: quem te curou? Ele falou: Jesus de Nazaré me curou. Deu o testemunho, porque naquela circunstância, quem testificasse que ia na igreja de Jesus não tinha igreja, ele pregava nas ruas. Foi o maior pregador de rua que já existiu no mundo, Jesus Cristo. O maior pregador. Eles o expulsaram das igrejas. Ele não podia ficar na igreja. Eles não deixavam, não recebiam a sua mensagem na igreja. E esse Jesus curou aquele cego. Curou aquele cego. Quem te curou? Perguntaram os sacerdotes. Aquele cego respondeu: Jesus de Nazaré me curou. E eles disseram: dá glória a Deus, aquele homem lá é um pecador, querendo lançar sombra sobre Jesus. Mas aquele cego disse: se ele é pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Nunca no mundo se ouviu dizer que um homem cego recebeu a sua visão, e agora eu sou curado, eu recebo a minha visão, e vocês estão dizendo que ele é pecador? Em outras palavras, há quanto tempo que vocês estão pregando aí? Pregando nas sinagogas, pregando a lei de Moisés na sinagoga, vocês nunca curaram ninguém? Nunca viram, nunca se viu dizer que um cego recebeu a sua visão através de vocês? O profeta diz que aquilo foi uma espinhada neles. Aquele cego, dando o seu testemunho, sem medo de ser expulso da igreja, sem medo de ser expulso da sinagoga, por causa do nome de Jesus, sofrendo pelo nome de Jesus. Oh, coisa boa é você sofrer por alguém que pode te dar vida eterna, é você sofrer por alguém que pode te curar, é você sofrer por alguém que pode te libertar. Jesus Cristo pode fazer isso. E é difícil alguém querer sofrer pelo nome de Jesus, né? É difícil. O orgulho não deixa as pessoas sofrer pelo nome de Jesus. O dinheiro não deixa as pessoas sofrer pelo nome de Jesus. A fama não deixa as pessoas sofrer pelo nome de Jesus. Os ídolos não deixam as pessoas sofrerem pelo nome de Jesus. As doutrinas não deixam as pessoas sofrerem pelo nome de Jesus. Os credos, os dogmas não deixam as pessoas sofrerem pelo nome de Jesus. Jesus disse assim:
Se outro vier no nome dele, vocês aceitam. Mas quando eu venho no meu nome, vocês me rejeitam. No meu nome, vocês me rejeitam. Mas eles não conseguiram impedir aquele cego. E os pais daquele cego ficaram com medo. Os pais daquele cego ficaram com medo. Os sacerdotes perguntaram para aqueles pais, o pai e a mãe: aquele homem lá é o vosso filho? Sim, é meu filho, responderam. Ele nasceu cego? Eles responderam sim, ele nasceu cego. Quem curou ele? Eles ficaram com medo. Eles falaram, vai lá e pergunta para ele. Ele já é de maior já. Pergunta para ele quem ele curou, com medo de ser expulso das sinagogas. Mas aquele ceguinho, outrora era cego, recebeu a visão de Jesus Cristo. Ele não oscilou nem um pouquinho, ele não teve nem um pouquinho de medo daqueles grandes. Foi uma real testemunha de Jesus Cristo. Ele foi expulso. Eles tocaram nele da igreja. Mas tem uma coisa, mais na frente um pouquinho, Jesus encontra com ele e o abraça e o recebe. É preferível ser rejeitado pelo mundo, mas ser aceito pelo Senhor Jesus Cristo. É preferível andar com os poucos desprezados do Senhor, os poucos desprezados de Jesus Cristo, que às vezes na sua refeição come um pão com mortadela, come um pão seco com café com leite, mas quando cita a palavra, ele diz amém, ele crê com todo o coração, ele não rejeita o nome precioso do Senhor Jesus Cristo na sua vida, ele não rejeita a palavra de Deus. Quando ele ouve falar de um profeta, quando ele ouve falar do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, quando ele ouve falar de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, um profeta de Deus enviado à terra nesses últimos dias, ele grita amém! Oh, que privilégio maior é esse! A corda da salvação passou através da mensagem do sétimo anjo. E nós somos bem-aventurados por crermos com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. E o que o profeta desta era trouxe, nenhum estudioso, ninguém pôde desafiá-lo acerca das Sagradas Escrituras. Nenhum teólogo, nenhum PhD, nenhum LLD, tradutores da Bíblia não puderam anular a mensagem que ele pregou. Ele veio pregando diretamente as Sagradas Escrituras. E ele regozijou por isto. Ele disse, onde Pedro batizou em nome de Jesus Cristo, eu também batizei. Onde Paulo batizou em nome de Jesus Cristo, eu também batizei. A mesma doutrina que Paulo pregou, eu também preguei. Doutrina apostólica, doutrina dos apóstolos e dos profetas. Há quem diga assim, que Pedro pregou o batismo em nome de Jesus, mas eu prefiro ficar com Jesus. Pedro estava cheio de quê no dia de Pentecostes? Cheio de pensamentos, cheio de teologia? Não, Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. O então medroso Pedro, que estava escondido ali com medo de ser morto pelos sacerdotes, pelas religiões do dia, ele, após receber o Espírito Santo, ele ganhou tanta coragem, não ganhou? Ele foi o primeiro a abrir a porta do cenáculo e sair gritando pelas ruas e dizendo, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês mataram, ele aí, Deus fez ele Senhor e Cristo e o ressuscitou. Aleluia. Pedro, que não sabia nem escrever o seu nome, mas as Escrituras tiniam o seu coração. Algo dentro de Pedro se identificou com Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Algo dentro de nós hoje, irmãos, faz nós identificarmos com esta mensagem que nós cremos. E nós cremos nesta mensagem com todo o nosso coração. E nós estamos como aqueles discípulos ali junto de Jesus, porque a mensagem é a palavra de Deus hoje. E nós olhamos para cada grupo, cada igreja, não porque somos melhores, mas é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós olhamos, e nós sabemos que somos um grupo pequeno, e graças a Deus que somos um grupo pequeno. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por isso. Nós olhamos através da história, segundo a luz das Escrituras, e nós vemos que nem 1% das pessoas reconheceram Jesus no seu dia como Messias. As pessoas gostavam de beber a água que Jesus transformava em vinho. As pessoas gostavam de comer o pão que ele multiplicou. Mas quando ele começou a corrigir as pessoas para que elas tivessem vida eterna, as pessoas o abandonaram. Todos os homens de Deus, o apóstolo Paulo foi abandonado, ficou sozinho. Tinha somente uma capa. Morreu pobre, sem dinheiro, mas ele era rico, espiritualmente falando. Ele era rico. O escritor diz que quando o machado se levantou para cortar a sua cabeça, o seu pescoço ali naquele cepo, ele olhou para a lâmina do machado que estava brilhando e disse: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo gritou assim, convicto por estar crendo, porque ele entrou por uma porta estreita. Ele entrou por uma porta estreita. Ele resolveu sofrer com os poucos desprezados do Senhor também. Pense em Paulo quando ele era lá do sumo sacerdotes lá. Ele tinha carta para perseguir os cristãos. Ele era um grande homem, todos o respeitavam. Um grande homem, estudioso, formado, estudado aos pés do maior mestre da época, Gamaliel. E ele tinha carta, ele ia lá pegar uma carta: ó, eu vou perseguir aqueles irmãos que estão lá pregando no nome de Jesus. E ele recebia autorização. Quando Estevão foi morto, Paulo segurou as roupas dele. Paulo foi testemunha da morte de Estevão. A porta que Paulo andava era larga. A porta larga não é os vícios, não é beber, não é ir em clubes, não é isso não. As pessoas estão cegas, as religiões são cegas para ver isso, porque a porta larga é uma religião, é uma doutrina que tenta lançar sombra sobre a palavra de nosso Deus. Essa é a porta larga. O próprio Paulo, pregando, disse que nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos e amontoariam para si doutores, pregando a palavra somente como lhes convém, até certo ponto. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não é só daquilo que nos interessa, não. É de toda a palavra de Deus. E a porta larga, ela pega somente algumas coisas. Os homens teriam comichão nos ouvidos, disse o apóstolo Paulo, e amontoariam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando-se da verdade, como Eva fez lá no Éden.
Eva não negou toda a palavra, ela teve um pequeno desvio somente, e o que causou? Morte, sofrimento. Mas este Éden será restaurado novamente. O dono desta terra está voltando pela sua segunda vez. O dono desta terra, aquele que criou esta terra, aquele que criou as flores, aquele que criou as árvores, aquele que criou a mim, aquele que criou você, ele está voltando. E ele vai tomar conta disso aqui novamente. Ele vai ser o justo juiz novamente aqui sobre esta terra. Vai vir nas nuvens buscar um povo preparado, zeloso de boas obras, um povo selecionado, não um povo que anda pelo caminho largo e fácil, não, mas um povo que resolveu andar na porta estreita, um povo que resolveu sofrer pelo nome de Jesus Cristo. E o cristão, além do mais, não é pesado para ele servir a Cristo, não. Não é pesado para o crente servir a Jesus Cristo, não. Jesus Cristo disse em sua palavra: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E é suave ser cristão, não é? É suave obedecer a Jesus Cristo, não é? Mas é pesado servir ao mundo, servir a Mamon, é pesado, servir religiões é pesado, mas servir a Cristo é maravilhoso poder servir a Cristo. O profeta disse: o Espírito Santo está no seu coração, você não vê a hora que a porta da igreja se abre para você entrar e ter companheirismo com os seus irmãos ao redor da palavra de Deus e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É maravilhoso, é suave ser cristão. E nosso Senhor estava dando uma severa advertência neste versículo. É uma severa advertência. É uma severa advertência aqui. Jesus, o próprio Deus, dando uma severa advertência. O título diz os dois caminhos. São dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Uma severa advertência do Senhor Jesus Cristo. Eu estou me perguntando nesta noite se eu não poderia comparar aquela geração da qual Jesus estava pregando, comparar aquela geração com esta geração de agora que nós estamos vivendo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles não criam em Jesus. Por exemplo, eles não podiam crer que Deus estava naquele corpo de carne chamado Jesus. Nenhuma das religiões do dia, saduceus, fariseus, herodianos, para eles era uma barreira muito grande acreditar que Deus morava num corpo de carne chamado Jesus. Eles não criam nisso de qualquer forma. Era um obstáculo para eles. Eles não podiam ver como Deus podia habitar num corpo de carne chamado Jesus. E em todas as eras, todos os tempos, Deus sempre habitou em um homem. Sempre. O homem é o agente de Deus. O homem é o agente de Deus. Deus poderia mandar os anjos pregar o Evangelho.
Deus poderia mandar a natureza pregar o Evangelho, o sol pregar o Evangelho, mas Ele não quis assim. Ele escolheu o homem para pregar a sua palavra. Nos dias antes diluvianos, Deus escolheu um homem chamado Noé para trazer a sua mensagem. O homem não consegue ver, o homem tropeça no véu de carne humana. Lembre-se disso. Se você segue a Cristo, você será odiado pelas pessoas. Se você segue a Cristo, você será odiado pelas pessoas. A Bíblia diz que aqueles que servem a Deus, aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja. Nenhuma igreja leva ninguém a Cristo. Por nenhuma denominação você virá, por nenhum credo. Você virá pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado em seu favor no Calvário para te perdoar, para te redimir. Nenhuma igreja, nenhum dogma, mas somente pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E você não pode trazer ninguém com você. O filho não pode dizer: o meu pai é crente o suficiente para mim. Não pode. A salvação é individual. Se o pai entra no caminho para servir a Cristo, é batizado com o Espírito Santo, o filho também vai ter que passar por aquele processo de batismo com o Espírito Santo. O filho vai ter que passar pelo processo de rendição a Deus. O filho também, não é porque o seu pai é crente que você vai ser arrebatado, não. Você terá que fazer a sua parte, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador também, ser batizado no nome de Jesus Cristo também, receber o Espírito Santo. A salvação é individual. Você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão, a sua própria fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, é sua. Alguém que diz: não, meu pai tem fé com todo mundo lá em casa. Não é assim não. Tudo bem, ele pode orar por você, receber cura, mas a fé para a salvação é individual. Cada indivíduo tem que vir com sua profissão de fé e olhar para aquele ato do Calvário, aquela obra consumada no Calvário é o nosso favor, e ver o sangue de Jesus Cristo e sentir que aquele sangue foi derramado em favor dele, e aceitar aquele sacrifício na sua vida, e confessar Jesus Cristo como seu Salvador, e além disso trilhar o caminho com os poucos desprezados, Senhor. Essa é a parte que cada um deve fazer, individualmente falando, salvação individual. Oh, igreja, nós temos o direito nesta noite, igreja, de conhecer os segredos da vinda do Senhor, pois bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra, não há segredos escondidos nela. Tudo que o Pai me tem dito, eu vos tenho dito, disse Jesus, e eles não podem crer nele. Deste modo, nos dias de Abraão, assim como ele estava se referindo a eles, ele disse que assim como Abraão estava conversando com um anjo, e as suas costas estavam viradas para a tenda, e ele disse para Abraão que ele ia visitá-los com um filho. E Sara na tenda riu, e ele disse: por que Sara riu?
Por que Sara riu? O que estava ele mostrando? Por que Sara riu? Isto foi somente poucas horas antes da destruição, quando isto aconteceu. Logo antes da destruição, aquele fogo veio dos céus e queimou a cidade, e aquele sinal foi realizado. E Jesus disse: vós errais. Jesus disse para os grandes doutores em divindade, para os sacerdotes da religião do dia: vós errais. Uma nação religiosa, onde literalmente milhões eram crentes. Ele disse: vós errais, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Para uma geração como aquela, que eram homens bem treinados, que eram sábios e criados na igreja, quando uma criança nascia, ela era propriedade da igreja. Você tinha que ser um israelita. 8 dias depois do seu nascimento se fazia a circuncisão, e você era um israelita para início. Para começar, você era um israelita de nascimento. E o sacrifício vinha dos levitas, os quais eram treinados por centenas de anos nas Escrituras. Todavia Jesus disse: vós errais. Mesmo sendo treinados, mesmo sendo religiosos, mesmo sendo levitas, mesmo sendo homem de linhagem, Jesus disse: vós errais. Vós errais, não conhecendo as Escrituras. Eles conheciam em seus próprios livros de estudo. Eles conheciam Jesus na sua maneira de interpretar, estudando. Eles conheciam pelos catecismos. Eles conheciam isto por sua própria teologia. Porém Jesus disse: vós não conheceis isto realmente. Vocês não conhecem as Escrituras do jeito que elas são. Vocês conhecem ela através de sua interpretação. Vocês misturam as Escrituras com os seus pensamentos. Eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu cheguei numa conclusão que é assim. Não é assim hoje? Mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus diz: não é de particular interpretação. Ninguém tem direito, ninguém pode interpretar as Sagradas Escrituras. Mas pode-se crer nela, pode-se crer nela. O batismo em nome de Jesus, por exemplo, são 4 registros batismais na Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Nunca, nenhuma pessoa sequer foi batizada em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Pode procurar na sua Bíblia, você nunca vai achar isso. Você vai ver Pedro batizando em nome de Jesus, você vai ver Filipe batizando em nome de Jesus, você vai ver Paulo batizando em nome de Jesus. 4 registros batismais na Bíblia, as pessoas sendo batizadas no nome de Jesus Cristo. Vós errais. É melhor ficar errando? É melhor do que aceitar a palavra de Deus, do que aceitar o que os apóstolos pregaram. Homens cheios do Espírito Santo, que receberam aquela comissão do próprio Jesus. Em Mateus 28, 19. Porém, eu comparo aquela geração daqueles dias como esta hoje, quando há literalmente milhões de pessoas que professam o cristianismo e não sabem mais de Deus do que um hotentote, um índio lá no meio do mato saberia a respeito de coisas modernas. Ele não sabe nada moderno. O índio lá no mato não sabe nada moderno. Homens e mulheres hoje, milhões que professam ser cristãos, que afirmam ter Cristo, que não conhecem os primeiros princípios do poder de sua ressurreição.
e nunca provaram da sua bondade. Eles nunca sentiram o seu poder, nunca sentiram o poder de Cristo. Seus olhos estão cegados para a verdade. O batismo em nome de Jesus é um rudimento. Rudimento é o gatinhar do cristão. Gatinhar. Paulo chegou a dizer: não lançando mão dos fundamentos de batismos. Isso anula o batismo? Não. São coisas simples, mas devem ser praticadas do jeito que elas são escritas. Agora, como vamos ensinar? O profeta gritou isso tantas vezes. Como nós vamos ensinar álgebra para alguém, sendo que esta pessoa não sabe nem obedecer ainda? Vós estáis cegos, cegos, guias de cegos, não irão, se o cego guiar outro cego, não irão ambos cair no buraco? Então eles pensaram, Jesus disse isso para eles: nós somos cristãos, nós somos crentes, nós pertencemos às mais altas igrejas que há. Eles disseram para Jesus: nossos rabis são os melhores sábios treinados que existem. E todavia Jesus lhes disse que eles nem mesmo conheciam as Escrituras. Veja como Deus o tem escondido dos olhos dos sábios e imprudentes e revelado aos bebês, os quais aprenderão. Oh, o poder e a infinidade de Deus! Quão bom Ele é para aqueles que desejam andar íntegros perante Ele. Aqueles que têm sede, fome de justiça serão saciados. Não sede de dogma, sede de credos, sede de doutrinas humanas, não, mas sede de justiça, sede da palavra genuína de Deus. Eles serão confortados, sua sede será suprida, sua fome será suprida, fome da palavra de Deus. Jesus desejou endireitá-los corretamente. Eles disseram: ó, Abraão é o nosso pai, nós temos por pai Abraão, eles diziam para Jesus, e nós estaremos na glória. Não se preocupe a respeito disso, porque nós cremos em Deus, nós professamos e nós cremos em Deus, e nós ensinamos o nosso povo, nós cremos em Abraão. E quem és tu que vem por aqui com um ministério antigo, sinalzinho, e trata de chamar isto de Deus? Tu não és nada a não ser um Beuzebu. Chamaram Jesus de Beuzebu. Aí está, eles tinham os seus credos e as suas denominações, mas Jesus lhes disse: vós sois do diabo. Pense nisso. Pense nisso. Jesus nunca chamou um ladrão de filho do diabo. Jesus nunca chamou uma prostituta de filho do diabo. Mas Ele chamou de filho do diabo sacerdotes, grandes homens de linhagem, que eram santos. E eu compararia aquela geração com esta hoje, quando nós temos milhões se unindo às igrejas. Nós temos dezenas de milhares, e Deus desce para viver em sua igreja novamente, para fazer as mesmas coisas que Ele fez quando Ele estava em carne aqui na terra, para fazer a si mesmo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as pessoas viram as suas costas. As pessoas estão crucificando Jesus Cristo hoje de novo, porque o verdadeiro evangelho genuíno, o evangelho não falsificado, é Cristo hoje, é unção, é Deus hoje. E eles estão crucificando de novo. Eu não creio nisso. Crucificando a Cristo novamente. O meu pastor ensina assim, crucificando a Cristo novamente. A minha igreja ensina de outro modo. Mas se estiver contrário à palavra de Deus, você está crucificando a Cristo novamente.
Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as pessoas viram as suas costas para esta mensagem que veio de Deus, constantemente. Alguns para serem populares, alguns para absterem-se de fazer uma escolha, medo de escolher, tem medo de escolher. Isso é forçado às pessoas. Você terá que fazer sua escolha cedo ou tarde. Você não pode permanecer neutro. Você vai ter que escolher um caminho a seguir. A porta estreita ou a porta larga? A porta larga não é clube. Lembrando de novo, a porta larga são religiões. Abra os seus olhos espirituais para estas verdades. Você terá que dizer sim ou não. Você não pode permanecer neutro. Você nunca sairá por aquela porta hoje aqui da igreja a mesma pessoa quando você entrou. Você que ouve esta mensagem, você nunca mais será o mesmo após ouvir esta mensagem. Ou você será melhor, ou você será pior. Deus está tratando com você. Esta é a mensagem dele. Esta é a porta estreita que conduz à vida eterna. Eles pensavam que todos que pertencessem à igreja seriam salvos. Todos que pertencem à igreja seriam salvos. Mas Jesus disse: estreita é a porta e apertado é o caminho, todavia poucos haverão de entrar por ela. Poucos há que encontrarão este caminho estreito, esta porta estreita. Deixe-me adverti-los nesta noite, diz o profeta. Ouça a advertência do profeta de Deus. Você que ouvirá esta fita, você que ouvirá esta pregação, ouça esta advertência agora. Ouça, deixe-me advertido nesta noite, igreja. Sejam cuidadosos. Isto acontece hoje em nossa geração autojustificada, nossa geração autossuficiente e de hipocrisia, em que nós estamos vivendo uma hora que, quando homens e mulheres permanecem nas igrejas e nos bancos de igrejas e cantam os hinos de Deus e saem daquela igreja, fumam cigarros, bebem uísque e vão a danças e vivem para o mundo e contam anedotas sujas e indecentes e consideram a si mesmos cristãs. E não se tornar uma nova criatura em Cristo. Há algo errado. Quando os jornais podem informar isso, e de costa a costa, para lá e para cá, das regiões geladas e do norte, das florestas tropicais e do sul, quando Deus envia esta mensagem poderosa, e as pessoas constantemente viram suas costas contra isso, dizendo que é falso profeta, crucificando a Cristo novamente. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverão que a encontrarão. Mas Paulo resolveu, tomou a sua decisão. Paulo não teve medo de decidir-se. Paulo seguia um caminho largo, uma porta larga, religiosa. Paulo não era um homem mau, não. Era um bom homem, religioso, teólogo formado, seguia a lei do dia. Mas a porta que ele seguia era larga. E a porta que ele estava andando era a porta larga. E ele perseguia os cristãos que andavam no caminho estreito. Mas quando Deus cruzou o caminho dele, quando aquela coluna de fogo cruzou o caminho de Paulo, e ele caiu do seu cavalo, e ele considerou que aquelas pessoas que ele estava perseguindo
era a porta estreita a Cristo. E ele pôde ver aquilo por revelação divina, ele pôde ver aquilo. Aquela coluna de fogo cegou os seus olhos naturais, mas os olhos espirituais de Paulo foram abertos. E agora? E agora? Como que eu vou fazer? Ele não hesitou, ele tomou a sua decisão e entrou pela porta estreita. E ele próprio disse na palavra: de perseguidor, eu sou perseguido agora. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, prisioneiro da palavra. Oh, que tempo maravilhoso que Paulo teve, que decisão maravilhosa que Paulo teve. A você que nos ouve agora, você deve também tomar a sua decisão. A palavra te chama para isso nesta noite. Deus está interessado na sua alma. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Deus está interessado na sua alma. O Espírito Santo está interessado na sua alma. Entre então pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é popular. Ele é antipopular. As pessoas não se simpatizam muito quando se resolve obedecer às Sagradas Escrituras. Nós lemos aqui mais uma vez: aqueles que desejam seguir piamente a Cristo sofrerão perseguições. Amado Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Senhor, nós somos indignos, até mesmo de abrir a nossa Bíblia, Senhor. Quão pequeno nós somos, Senhor, ó Pai, mas o Senhor mostrou a nós esta mensagem, mostrou para nós a porta estreita. Qual que é a porta estreita mesmo, de verdade mesmo? A porta estreita é obedecer ao Senhor, é obedecer a palavra, é obedecer cada palavra que foi pregada pelos apóstolos e profetas. Nós amamos o Senhor Jesus, pedimos que continue nos abençoando, nos dando graça para seguir esta porta estreita, que não é fácil, Senhor, seguir a porta estreita, mas com tua graça, com tua misericórdia, com o teu perdão sobre nós. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa, ó Deus, cada uma das minhas falhas, das minhas negligências, Senhor, e me ajude a andar em retidão, Senhor, cada dia mais perto de Ti, a valorizar, Senhor, esta palavra, cada dia mais e mais. Ó Deus, dá-nos mais do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Ó Pai, pedimos estas bênçãos no precioso e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Está terminado. Passa rápido o tempo na presença do Senhor, né? Graças a Deus. Deus guarde cada um para o seu lar. E vá pensando nisso. São dois caminhos. Que Ele, o Senhor Jesus, possa abrir os olhos de cada um para prosseguir no caminho certo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.
caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Uma vasta porção dos céus espera